lótus, igual a flor de lótus. Hoje eu vou falar do significado simbólico da cor preto. Quando eu falei do branco, eu falei da escala cromática, né? Que é aquela escala das cores. Você vai colocando as cores e elas vão passando de um tom para o outro. E eu disse que o preto e o branco podem estar tanto no começo quanto no fim da escala cromática. Então, por isso, eles têm um significado de fim e começo, de morte e vida, em outras palavras. Eu já falei disso tudo no branco, mas, retomando aqui, porque o preto também tem esse significado. Assim como o branco fosco significava morte, então o fim, e o branco brilhante tinha significado de vida, de retorno, né, à vida, o preto também vai ter essas duas significações, com algumas diferenças, que aí eu vou dizer aqui agora. Bom, quando eu falei do branco fosco, ele tem esse significado de fim temporário, digamos assim. Uma passagem, na verdade, então é o fim de alguma coisa e o começo de outra. Já o preto, quando ele está significando morte, então quando ele está nesse sentido de fim, é um fim definitivo, é um fim de verdade. Então o preto está associado ao caos primordial, ao cosmos, que seria o significado do princípio. Quando antes de tudo ter começado, não tinha nada, né? Era um caos, assim, antes de ter a criação, assim, do mundo, da vida, de tudo, tinha o nada, certo? O nada é esse caos primordial. E esse caos primordial, esse nada é preto. Ele é associado à cor preta. Então a morte que o preto está representando é uma volta a esse caos primordial, a esse nada. E essa volta é absoluta, ela é finita. A cor do luto preta, ela tem um sentido mais pesado, porque é o fim definitivo, então é um luto mais pesado, tá representando ali que é uma morte de verdade, é uma separação que não vai haver reencontro depois, é a dor daquele luto que não tem realmente possibilidade de retorno. E é nesse sentido, então, também que pode aparecer como um mau agouro. Tem muitas histórias que aparecem os navios de velas negras, eles estavam trazendo más notícias, né, notícias de morte. Aparece, né, animais de preto, né, animais pretos, às vezes eles estão trazendo esse mau agouro no sentido de morte, eles estão trazendo essas notícias da morte absoluta, do fim absoluto. Nesse mesmo sentido, essa cor também pode ser usada como uma condenação, né, então você pode associar o preto a estar condenando, porque condenando esse fim, né, ou pode ser uma renúncia, então se vestir de preto, nesse sentido de renúncia, seria você abraçar esse fim, você querer realmente que aquilo seja um fim absoluto, você está assumindo que é um fim absoluto a alguma coisa, então você está renunciando absolutamente a alguma coisa, você está dizendo, não quero mais isso, não quero mais ter parte com isso, não quero mais fazer parte disso, então eu vou usar esse preto para dizer, né, para a sociedade que eu assumo que eu não faço mais parte, eu não quero mais isso, então eu estou usando nesse sentido. Então, nesse mesmo sentido, também acaba aparecendo várias, né, coisas associadas à morte que são pretas, então divindades, no mundo dos mortos, próprios mortos, várias coisas com esse tema, né, da morte. Elas podem ser pretas, mas elas também podem ser brancas. Você pode ver que tem tanto preto quanto branco, tanto que os cavalos da morte lá, eles podem ser tanto pretos quanto brancos, porque tanto o preto quanto o branco podem ter esse significado. Se você lembra do que eu falei do branco, você lembra que eu falei que tinha um branco maléfico, que era bem isso, era assim, a morte sem retorno mesmo, a pessoa que está perdida ali na morte. E ele se associa então com essa morte do preto, embora a morte, vamos dizer assim, negativa, né, do branco, o branco negativo, ele está dizendo de uma pessoa que se perdeu ali naquele fim, né? Então é uma pessoa que se perdeu naquele fim porque não conseguiu retornar. É a pessoa que perdeu a chance do retorno. Enquanto que a morte do preto é como se fosse um fim mais bem resolvido. É o fim mesmo. É o fim definitivo, porque todas as coisas têm um fim definitivo.
Então não é que você se perdeu e não conseguiu encontrar seu caminho de volta. É que realmente aquilo acabou de uma vez, as coisas acabam. Mas o preto também, assim como o branco pode significar a vida, né? Tem o branco do retorno, o preto também pode ter o significado de vida. Afinal, o caos primordial, que foi de onde veio todas as coisas, ele, se você volta para ele, você está indo em direção ao seu fim, mas também é dele que saem as coisas, então ele também está associado à vida, né? Foi o do caos primordial, que é preto, que é o cosmos, que veio a vida. Foi ele que deu origem à vida. Então, o preto brilhante, que está associado à vida, ele é a cor da fertilidade, a cor da terra preta, que é a mais fértil, ou da nuvem escura que está carregada de chuva, que é fértil, né? Porque a gente precisa da chuva para crescer, para beber, para as plantas crescerem. Também é a cor do útero, certo? Que é o símbolo aí da fertilidade. A cor tanto do caos primordial pode ser tanto, né, o cosmos, que é preto, quanto um oceano primordial, que também é preto. Então ele está representando esse ventre do mundo, de onde vem todas as coisas, né? E por que então está associado ao útero, à fertilidade, ou seja, à mãe? A cor preta, com essa acepção da vida, está associada ao feminino, ao princípio feminino, lunar, noturno, inclusive noturno, né? Que é um dos nomes, é o preto do yin e yang. É isso. Ele está representando o feminino. Então, o preto também pode aparecer como uma representação, como um símbolo que está representando o feminino. E aí, em contraponto, quando o preto está associado ao feminino, representando o feminino, o princípio feminino, aí o branco aparece representando o princípio masculino. Por isso também a cor escura ou cor preta está às vezes muito associados a rituais mágicos, a rituais de magia, né? mais fértil, mais lunar, enquanto que o branco está associado, às vezes até rituais mágicos, mas quando está ligado muito a conhecimento, de você pensar, de você raciocinar, de você ter que elaborar então um pensamento. Então são rituais, vamos dizer assim, pensados, enquanto que os rituais noturnos são mais instintivos, porque são noturnos, estão associados com a cor preta. Por isso também que animais pretos, como eu falei, eles podem tanto ser nefastos, né? Então eles podem estar sendo mau agouro, quanto eles podem ser guias. Então eles podem estar alinhados com essa acepção do preto de ser o princípio feminino, de ser a sabedoria noturna. Aí como eu vou saber a diferença se eu vejo um animal preto? Isso no sonho, tá, gente? O bichinho que é de verdade preto aí, vamos dizer assim, no mundo real, não tem nada a ver com isso. A gente está falando de associações mitológicas, então não são as associações reais. O animalzinho aí preto, um gato preto, um cachorro preto, não tem nada a ver com isso. Ele não é de mau agouro, também não é mágico, ele não é nada, ele é só um bichinho. Não vai bater aí no gato preto por causa disso. Mas nos sonhos, os animais pretos podem tanto ser mau agouro, então ele tá tipo sendo a representação da morte, ou ele pode estar a representação então do saber feminino noturno, então um guia. Como eu vou saber? É só você ver o que você tá sentindo ali na hora. Geralmente se ele tá aparecendo de mau agouro, você sente, você tem essa sensação de morte, de medo, de que aquilo é um mau agouro. Você fica assustado, você consegue sentir que tá nesse sentido de mau agouro, tá nesse sentido de morte. Enquanto que se ele é um guia, você sente que ele tá ali para te guiar, ele tá tentando te passar um conhecimento. Às vezes ele até quer que você siga ele, então tá com esse outro sentido. Pode ser ainda a cor do inconsciente, então a cor das coisas inconscientes, as coisas que ainda não vieram à luz. A gente até usa esses termos, né? São as coisas que estão na sombra, então coisas que você ainda não se deu conta,
não iluminou aí com a sua mente, por isso está no escuro. E muitas vezes no sonho aparecem escuros, então áreas escuras ou áreas pretas ou coisas pretas, às vezes no sonho podem estar significando isso. São coisas que você ainda não compreende totalmente, não trouxe para o seu consciente. Quando o preto está no sentido negativo dele, então, quando ele aparece como o preto da morte, não é o sentido negativo dele, tá? Porque, como eu falei, todas as coisas têm um fim. Tem um fim, tudo acaba. E quando ele está apresentando esse sentido de morte, ele está simplesmente apresentando esse sentido de o fim que tudo tem, tudo morre, tudo acaba de uma vez. Mas a cor preta também pode ter um sentido negativo, um sentido nefasto, o sentido do mal, do abismo, então da perversão, da impureza, da angústia, de arrependimento, coisas que não estão certas, não estão saudáveis, não estão legais, estão pervertidas, ou seja, transformado esse significado normal em outro, com significado inverso. É isso o sentido de estar pervertido. Então ele é para ser uma coisa boa, ele está significando o fim que tudo tem, ou então a vida, certo? Morte e vida, parte natural da nossa vida, mas pode perverter esse sentido do ciclo natural da vida e tá significando então o mal, que as coisas estão fora do normal, não tá legal, tá doente, tá? E aí tá maligno, tá vil, e aquilo te causa uma angústia, te causa um sentimento muito ruim e te causa uma depressão, então. Por isso o preto, o maligno, ele também é a cor da depressão. É por isso que quando as pessoas estão depressivas, às vezes elas querem ficar no escuro, querem usar a cor preta e tal, porque é a cor que está representando o sentimento delas. E a pessoa se sente mais confortável quando ela está perto da cor que está de acordo com o que ela está sentindo por dentro. É por isso que é legal saber o significado das cores. Porque às vezes você está querendo usar uma cor ou busca aquela cor porque ela está representando o significado que está por dentro, o que você está sentindo dentro de você. Então, se você sabe o significado da cor, você pode entender melhor o que você está sentindo. Esses são, então, os significados da cor preta. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvidas, perguntas ou sugestões, coloque aí nos comentários. Continue acompanhando o meu canal. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!